E aí, meus amigos, mais um episódio do Autos e Motos Podcast. Roberto Nunes, jornalista automotivo. E você que está aí no YouTube, siga nosso canal, dê um like aí nos nossos vídeos, pode compartilhar também. E você pode fazer sugestão nos vídeos aí, temas, assuntos, pessoas que nós podemos entrevistar aqui. Dê seu like, compartilhe e também acione o sino para que você saiba dos novos conteúdos que Autos e Motos está produzindo aqui para você, falando de Bahia. Aqui ao meu lado, meu amigo Anderson Mattioli. Anderson Mattioli, um apaixonado por carro, um homem que vive na graxa, vamos dizer assim. Ele fez o curso de Física na sua juventude, né? Em seguida especializou-se em engenharia de gás natural e é um formando em engenharia mecânica e está aí tocando a Ampar Lubrificantes com algumas marcas fortes como a Militec e a Repsol. E hoje o assunto, meu amigo, é para quem gosta de carro, para quem gosta de graxa, para quem gosta de mecânica, porque existe uma máxima que brasileiro é apaixonado por carro e baiano cuida do carro, Mattioli? Pô, agradeço aí o convite a Roberto Nunes, está aqui no programa Autos e Motos, né, o Automotos TV, e tô aqui para bater um bate-papo, né? Eu costumo dizer, Beto, que a gente nunca sabe de tudo, a gente tá sempre aprendendo, né? A gente é um eterno curioso, eu sou muito curioso, então a gente termina sempre nos tomando como referência, né? Uhum. Então eu penso que todo mundo é curioso, apesar de saber que as pessoas não são. E é nessa ânsia que você vê, uma hora eu estudo uma coisa, daqui a pouco para outra, depois eu estou estudando e hoje trabalho com essa parte de lubrificação. E uma coisa interessante, o baiano gosta de carro? Você perguntou, né? Cuida do carro? Bom, a pergunta foi essa. Bom, eu tô nesse segmento, né, de lubrificantes, né, quando eu parei de seguir, né, ativamente a minha formação acadêmica e fui para a área de vendas trabalhando com lubrificantes nesse segmento, o que eu observei é que o slogan é bonito, mas na prática o baiano, de uma forma geral, ele gosta de cuidar da estética do carro e ele é muito negligente na manutenção preventiva do carro. E aí vem a parte mecânica, onde se tem aí o sangue do veículo, que são todos os lubrificantes, né? Tudo que... Onde tem peça, na parte mecânica, tem naturalmente o lubrificante para que o motor ele funcione em plenas condições, né? É mais ou menos isso, né? Assim... Eu diria que é tudo, né? Porque a gente olha quando a gente olha um veículo, né? Quando a gente não olha só a parte estética, o design, né? O exterior dele e o interior, o acabamento, quando a gente sai desse segmento e vai ver que não adianta nada você ter uma Lamborghini com o motor batido. Ela não vai sair do lugar. Verdade. E pode estar lindo o que for e ela não sai do lugar. Então, o equipamento, né, quando a gente olha um automóvel, um veículo, uma moto, ele desloca, ele realiza trabalho, ele pega um elemento e desloca de um lugar para outro, ele precisa dos fluidos, né, os lubrificantes. E uma coisa que a gente observa é que um bom cuidado de manutenção preventiva nesse carro, ele sempre vai te levar para algum lugar. Por mais belo ou mais acabado que ele esteja. E hoje a gente está falando de combustível disparando o preço, né? E a gente observa o quanto que ainda as pessoas negligenciam um lubrificante mais adequado, que vai proporcionar economia de combustível. Né? Então vamos lá, vamos tentar destrinchar essa parte mecânica aí. Onde é que tem lubrificante? No veículo? Lubrificante praticamente em todos os componentes, né? Você vai ter no motor, numa caixa de marcha, numa caixa de transmissão, pode ser automático ou manual, no diferencial, que também é um elemento transmissor de força para as rodas, né? Uhum. Você vai ter... Muita gente acha que o sistema de ar-condicionado do carro só tem o gás refrigerante, mas também tem um lubrificante
no sistema de ar-condicionado do veículo. Você vai ter no fluido, né, que faz o aditivo, que a pessoa chama de aditivo de arrefecimento, na verdade é um misto de água, né, uma água com um certo grau de pureza, porque ela não pode ter nem impurezas, nem sais, e ela também tem que ser, por isso que chama desmineralizada, ela também tem que ser ela não pode servir como uma pilha, né, com um catalisador, ela tem que ser deionizada também, só que a água pura, ela não é suficiente, porque ela oxida. Né? Uhum. A água sempre vai oxidar o metal, o ferro principalmente. Então você tem que colocar aditivos para inibir, né, a oxidação, e esses aditivos, eles também, em alguns tipos de veículos, né, eles têm que lubrificar a bomba d'água. Então também esse aditivo que você adiciona à água, que vai formar o fluido, também tem uma ação de lubrificação. Então assim, quando você vai olhar, você vai procurar aonde é que não tem um lubrificante no veículo. A gente vai dizer, até no combustível tem lubrificante. Você sabia que o diesel, ele tem que ter uma oleosidade, né, vamos dizer assim, um efeito lubrificante, porque senão, principalmente os mais antigos que funcionam a partir antes de 2000, na norma Euro 3 e Euro 4, que você ainda não tinha as bombas injetoras, né, que você tinha que usar o S500, o próprio enxofre que está presente no diesel serve como lubrificante para a bomba injetora, para evitar exatamente o desgaste da bomba injetora nos veículos a diesel. Então vamos definir o seguinte, vamos pegar aí, porque assim, aqui a turma gosta de carro antigo e gosta de carro de injeção também. Então assim, tem os carros carburados e vamos tentar dividir inicialmente nos carburados e de injeção. Há diferenças entre modelos sedãs, modelos hatches, hoje os SUVs, né, em relação aos tipos de lubrificantes que devem ser usados. E quais seriam as funções desses lubrificantes nessa variedade aí de carburação e injeção? Pronto. Eu costumo dizer que para a gente entender melhor, a gente tem que ter de onde vem o lubrificante, né? Todo lubrificante que a gente encontra hoje no mercado, exceto os lubrificantes de origem vegetal, todos eles vêm do petróleo. O petróleo bruto, ele é extraído, né? Então, como a gente chama de petróleo bruto, porque ele vem com água, ele vem com enxofre, alto teor de enxofre, ele vem com uma cadeia de carbono muito longa. Então, o que se faz? Ele pega esse petróleo bruto e faz o primeiro refino. Esse primeiro refino, você vai dividir o petróleo. Uma parte vai servir para fazer asfalto, que é aquela mais pesada, né? Chama cadeia de carbono mais pesada. E o mais leve vai formar o gás natural. Né? Que às vezes que você passa numa refinaria, você vê lá queimando aquele flare, aquilo ali é o gás natural, resíduo do petróleo, que aí não teve como ser aproveitado, eles queimam. E no meio do caminho você vai ter o gás GLP, você vai ter a gasolina, você vai ter uma série e uma parte daquele da cadeia de carbono vai servir para fazer o lubrificante. Uhum. Então aí começa o mundo da lubrificação. Antigamente, né, os primeiros lubrificantes, eles eram um óleo quase bruto, né? Era o primeiro refino mais grosseiro. E esses carros mais antigos, estou falando no início lá da lubrificação, no início do século passado, você não tinha muito aditivo, era óleo puro mesmo. Só que à medida que esses carros foram evoluindo, né, foram se tornando cada vez aumentando potência, performance e torque, todos os elementos que um motor moderno hoje proporciona, esse óleo básico, que era chamado inicialmente lubrificante, não é mais suficiente. Então você faz até novos refinos para você melhorar a qualidade do óleo básico e começa a adicionar substâncias químicas, né, elementos químicos que vão proporcionar um melhor rendimento. Né? Aí você fala, então um lubrificante que eu utilizo para um carro antigo, ele não vai ter a mesma aplicação para o carro mais moderno. Óbvio que não. Até porque esse lubrificante ele não vai ter só a função de lubrificar que existiu lá no início do século. Ele vai ter que manter o motor limpo. Porque basicamente assim, eu fiz essa divisão porque assim, quando a gente vai se dedicar um pouco ao assunto lubrificante, assim, de maneira bem rasa. Seria ele, na verdade, a gasolina na época, né? Isso. E aí você tinha outros tipos de óleos ali que você não dava atrito, porque se tiver atrito peça com peça, vai estourar e não tem como... Esse é um ponto. O ponto inicial do lubrificante, como o nome disse, né, era lubrificar. Era você reduzir o quê? O atrito. Mais tarde foi vendo que somente isso não era necessário. Porque exatamente. Você precisava trocar calor, porque mesmo com lubrificante, você ainda tinha um aquecimento, porque você ainda tem atrito.
Então você tinha que, além de reduzir o atrito, né, através da lubrificação, você reduzia, você não eliminava, você gerava calor pelo atrito ainda existente. Uhum. E o óleo, né, aquele lubrificante inicial, ele também tinha que trocar calor. Então, a depender do quanto esse lubrificante conseguia fluir, ele trocava calor mais rápido ou mais lento. Na parte prática, assim, olha, o cara tem um carro, hoje em dia o público feminino tem comprado carro, tem influenciado muito a compra do marido, do namorado, então é um público fiel ao mundo do automóvel e chega no posto de combustível, tá lá, lubrificante e tal, com um monte de letra, um monte de número, então vamos Traduzir. vamos classificar aí para que as pessoas entendam e saibam escolher e seguir também o livrinho do veículo, né? Pronto. O manual do veículo. Essa salada de letras, né, vamos dizer assim, confunde muita gente. Eu costumo dizer que quando você resolveu ter um carro, você se tornou o principal elemento que vai gerar problemas ou não no veículo. Primeiro quem mais gera é o dono, depois o mecânico. Nunca o mecânico primeiro, porque geralmente as decisões são do dono. Então ele muitas vezes ele faz uma decisão econômica e não técnica. Quando eu digo econômica, é ali. Você já parou para pensar, hoje uma troca de óleo, as fabricantes de veículos hoje mandam trocar um lubrificante com 10 mil quilômetros. E durante os 10 mil quilômetros você gasta mais dinheiro aonde? Com combustível, né? E aí, na hora de fazer a troca de óleo, ele negligencia um lubrificante com uma qualidade superior, porque ele acha que foi caro o lubrificante, mas ele gasta mais. E um lubrificante, a depender do grau de qualidade do lubrificante, você pode ter uma economia de combustível de 5 a 10%. Olha, tem uma história que é bom contar. Em 2007, eu comprei um Corsa 1.4. Feliz da vida, saí do 1.0, né? Comprar um Corsa 1.4. Aí, com 4 meses de uso, eu liguei para uma concessionária aqui em Salvador e pedi para agendar para fazer a mudança de óleo. Era basicamente isso que eu queria, né? Aí quando eu cheguei lá, o mecânico, mas esse carro tem 3 mil quilômetros de uso. Eu digo, amigo, troque o óleo. Sou eu que estou pedindo. Eu estou querendo que meu carro funcione bem. Essa diminuição de prazo é essencial para que o carro ele funcione em pleno funcionamento, né? A redundância vale aí, né? Eu vou dizer para você, sim e não. Sim e não. Por que sim e não, Beto? Você tem situações, hoje você pega um lubrificante que você tem uma norma muito exigente, uma norma europeia, ele foi projetado ali para trabalhar dentro das especificações da montadora, né? Uhum. E às vezes até com uma quantidade de parâmetros, vou dizer assim, de aditivos e a parâmetro de fabricação que excede muito o mínimo que a montadora exige. E aí, às vezes, você trocar um lubrificante muito cedo por um rigor, né, no cuidado, é um desperdício de dinheiro. Não vai trazer uma grande diferença se você já está usando um lubrificante de boa qualidade. Uhum. Essa premissa vai ser interessante se você usa o veículo de uma forma que você tenha um uso muito severo. O que seria um uso muito severo? Vamos supor que você mora na Pituba e você trabalha no Caminho das Árvores. Agora vamos supor que você tem o seu vizinho mora na Pituba, mas ele trabalha em Feira de Santana. E todos os dias vocês vão e voltam. Você sai de sua casa para o Caminho das Árvores, seu carro nem consegue atingir a temperatura de funcionamento do motor, ideal para que todos os componentes do motor e da transmissão atinjam a temperatura de funcionamento, para que o lubrificante faça todas as tarefas que ele tem que fazer. Uhum. Então o motor vai trabalhar, por mais que você não tenha engarrafamento nenhum nesses trajetos, um vai trabalhar no regime severo e o outro não. Sabe qual que vai trabalhar no regime severo? O que vai para o Caminho das Árvores. Mas o que vai para a feira não, porque o motor atinge uma temperatura de funcionamento e ele, ao atingir essa temperatura, ele vai manter o carro em pleno funcionamento até Feira de Santana. Vai e volta. Então, este carro que faz trajetos muito curtos, aí eu concordaria que seria interessante trocar o lubrificante
né? Então exagerei, né? Você fez um exagero que depende muito da forma que o carro vai ser utilizado, né? Mas aí vamos lá, vamos classificar aí, porque tem outros assuntos também que eu quero falar, que eu acho que é importante a gente falar de moto, falar de transporte, ônibus, caminhões. Vamos lá, classifica aí para que quem deseja seguir rigorosamente os cuidados com a parte de manutenção preventiva ou mesmo corretiva, fique sabendo. Primeiro, o lubrificante vem do petróleo. Esse primeiro refino vai fazer o óleo básico que nós chamamos de mineral, que é um óleo básico muito ultrapassado. Eles dão uma melhoradinha e fazem um óleo básico grupo 2, né, que é o grupo 1, que é o primeiro, depois vem o grupo 2, que é um mineral melhorado. Depois ele já entra na classe dos sintéticos, que vão utilizar aí diversas técnicas mais modernas de injeção de outras substâncias, cadeias de álcool que vão melhorando. Tem o grupo 3, que são os 100% sintéticos, e os super sintéticos, são o 4 e o 5, e hoje na Europa já estão começando a desenvolver um grupo 6. Né? Mas basicamente a ANP hoje classifica, e o mundo todo classifica assim, 5 grupos de óleos básicos. Uhum. Os 2 minerais, grupo 1 e 2, e os sintéticos, o 4 e 5 chamado de super sintético e o sintético 3. Quando você mistura proporções, né, do grupo sintético com os minerais, que você entra na classe dos semissintéticos. No Brasil, para ser chamado de semissintético, tem que ter 10% de base sintética. Na Europa, esse nível já é mais exigente, chega a uns 40%. Então, quando você fala de um lubrificante europeu, você está falando de onde tem as maiores exigências para obter menor emissão de poluentes, melhor rendimento nos veículos e melhor performance. Uhum. Só para você ver as normas como são mais exigentes lá. E os sintéticos vão usar 100%. Fora isso, como o óleo básico não é suficiente, você tem que colocar os aditivos. Perceba que eu não estou falando que é lubrificante de motor ou lubrificante de transmissão, não. Em geral. Eu estou falando de uma forma geral. Uhum. Então os lubrificantes são produzidos assim. Quando você agora vai colocar os aditivos e fazer essa mistura, vamos dizer, sintético com mineral para produzir os semissintéticos, para atender às exigências dos equipamentos, é que você vai ter o lubrificante. Que aí você vai ter um lubrificante para transmissão automática, um lubrificante para transmissão manual, um lubrificante para um diferencial, um lubrificante para o motor e todos os equipamentos que você vai usar um lubrificante. Partindo desse princípio aí, quando você vai para o mundo das duas rodas e o mundo de caminhões e ônibus, muda tudo, né? A base que eu tô falando é para tudo. Não importa se é carro, se é moto. Sim, mas muda a concepção. Vai mudar porque, observe, você tem um rendimento de uma moto. O funcionamento de uma moto é bem diferente. Você tem, por exemplo, as motos que tem o óleo, que o pessoal chama assim, o pessoal usa um termo interessante, a embreagem é molhada, só que não tem água. Na verdade, é um termo que se usa, mas é para dizer que a embreagem dessas motos, elas são banhadas ao mesmo óleo que lubrifica o motor. Então, você tem um disco de embreagem ali, que tem um comportamento que você tem que ter atrito nesses discos para poder travar a embreagem, né, vamos dizer assim, para que a transmissão chegue, aquela força gerada no motor chegue nas rodas. Já no motor de um carro não tem, porque esse sistema é todo fora do motor. Uhum. Então, a mesma base vai mudar onde ali? Nos aditivos. Então, esses aditivos que vão ser colocados no óleo base é que vão produzir o lubrificante, é que vai fazer essa diversidade incrível que nós temos. Então, a gente costuma dizer que para motos os lubrificantes são muito mais exigentes. Nesse caso aí, moto de alta performance, de competição, né? Como é que funciona? Então assim, por exemplo, a gente está vendo ali um piloto Marc Marques, né? O cara que é um prodígio, tem acho que 29 anos e 7 títulos mundiais de MotoGP. Seria o equivalente da Fórmula 1. Uhum. Piloto da equipe Honda, Repsol, né? E aí a gente está trabalhando de um lubrificante, são chamadas classes supersintéticas, que são a base de polilefinas e ésteres, né? Que são lubrificantes que tem um óleo base, que só esse óleo base, como a gente falando que vem do petróleo, ele já sofreu vários tipos de refinos e processos e ainda nem recebeu os aditivos. Então a gente está falando de um equipamento aí que trabalha com alta rotação, alto torque, tem rendimento aí, só para você ter ideia, a Repsol trabalha com os lubrificantes da linha Racing, que é esse mesmo produto que é usado na competição, a gente consegue comercializar aqui na Bahia. Então o cara tem uma moto dessa, quer usar o mesmo óleo que está usando ali, tem a linha Race, que eu vou dizer assim, que é hoje o que há de mais moderno na lubrificação para motos. E só na linha Race, acho que tem 5 tipos diferentes de viscosidades. Aí você fala, caramba, mas a mesma moto vai ter 5 tipos de viscosidade? A gente vai ter 5,40, 10,40, 15,50, 10,60 e acho que é 5,40, acho que é 5,50. Você fala, por que uma mesma moto está com tantas viscosidades? Porque numa competição dessa de alto rendimento, se você tem um trajeto de uma pista que tem muita curva,
os engenheiros vão optar por uma viscosidade. Se tem muitas retas, outra viscosidade. Então perceba que é o mesmo óleo base, com um pacote de aditivos que vai mudar a sua viscosidade desse lubrificante e vai também mudar o rendimento da máquina. Se for em curvas, se for em retas. Então tudo isso vai interferir na decisão do lubrificante. Mudando de assunto, saindo de uma moto para um ônibus, os caminhões hoje, caminhão 8x4, potência acima de 510 cavalos, então cavalo mecânico fortíssimo, e aí muda tudo porque é outro tipo de, até porque só usa o combustível é óleo diesel e também tem que acompanhar essa evolução aí da potência, da performance e uso severo, né? Porque eu imagino que o agronegócio também dá uma mudada na configuração do negócio, né, de lubrificantes, porque assim, os caras usam esses caminhões para lá e para cá, no transporte rodoviário no Brasil, que o Brasil é um país rodoviário, então como é que funciona essa cadeia de lubrificantes aí para o setor de transporte, que aí engloba ônibus e caminhões? Quando a gente fala de o nível de qualidade dos lubrificantes, a gente observa que quem é que recebe os lubrificantes mais modernos? Primeiro, os veículos europeus, né? Eles são é um dos lugares mais exigentes. Da legislação. É a legislação. A Ásia também, né? Quando se fala de Japão, mas a Europa é muito forte, a questão ambiental, então tudo isso. Então, quando você pega veículos como BMW, Porsche, Mercedes, esses veículos eles têm que trabalhar com os níveis mais exigentes. Fora esses, motos. Motos têm um nível de exigência muito alto para lubrificação, quando a gente fala de moto de alto desempenho. Quando a gente vai para a linha que é o motriz, né, que movimenta o país, que nosso país no caso, que é os caminhões, a exigência cai. Cai porque boa parte deles estão nas estradas, então eles não vão gerar poluição dentro das cidades, então onde está a maioria dos centros urbanos, então é mais negligente nesse aspecto. E aí você observa, enquanto um veículo automotivo, né, uma moto, um carro já trabalha com lubrificantes sintéticos, semissintéticos, os caminhões estavam trabalhando com lubrificantes minerais por muito tempo. Tiveram que vir as normas Euro 4, Euro 5, Euro 6 para começar a melhorar a exigência. Hoje você pega um caminhão moderno, eles já estão trabalhando com lubrificantes sintéticos. E se você não trabalhar com esses lubrificantes sintéticos, os caminhões vão dar problema. Então, até um tempo muito recente, você ia comprar um lubrificante para um caminhão, era tudo mineral. 15W40 mineral, e melhorava a aditivação para uma norma CH4, foi para uma CI4 na norma API e por aí foi ficando. Hoje você tem motores de caminhões e ônibus, né, que não aceitam mais lubrificante mineral. E aí você fala, qual é a grande diferença? Tudo bem, lá você no início da entrevista a gente falou o quê? Que o mineral ele é logo o primeiro refino e vai se melhorando. Só que qual é o desempenho que essa máquina vai ter quando você migra para um lubrificante sintético? Primeiro, a base sintética ela forma um filme lubrificante mais espesso. E significa que esse filme não se rompe com tanta facilidade como o mineral. Então você vai ter o quê? Um veículo que vai ter menos desgaste, que é aquele ponto inicial, o lubrificante veio para lubrificar. Só que tem um segundo ponto que eu estava falando com você lá no início, que o lubrificante também está aí para fazer o quê? Trocar calor, refrigerar o equipamento. E aí o que acontece? Deixar a temperatura ideal para que a mecânica funcione. Né? Não esquentar tanto para não fundir, né? Os metais não fundirem. Então é nesse ponto que a gente vê a importância de um lubrificante sintético. Um lubrificante sintético ele troca calor mais rápido. Vamos falar de uma forma bem simples, ele troca calor mais rápido. Se ele troca calor mais rápido, aquele equipamento esquenta menos. Olha, observe que eu não estou dizendo o motor apenas, porque o motor ainda tem um auxiliar, que é o sistema de refrigeração, né, o radiador. Mas quando a gente fala de uma transmissão que eu digo assim, um diferencial. Você sabia que hoje as picapes mais novas trabalham com diferenciais sintéticos? Você pega uma nova Toro aí, que tem esse câmbio ZF 9HP, que é um sucesso de vendas quando foi lançada. A Toro, né? Você fez muita coisa. Você sabia que essa versão 4WD dela usa um lubrificante 100% sintético 75W90 com aditivos LS para o sistema Limit Speed, né, que é o autoblocante dela, API GL5. E se você utilizar um lubrificante mineral 80-90, repare, a viscosidade é muito parecida, 75W90, 80W90. Mas se você usar... Mas muda muito, né? Muda muito porque eu estou falando de um lubrificante sintético, 75W90, por um mineral. Literalmente, Beto,
o diferencial frita antes de você chegar em Feira de Santana. Você sai de Salvador, 110 quilômetros, você não chega, o diferencial frita. E eu tive já situações aqui com os clientes em Salvador, do carro chegar guinchado em Salvador, porque não conseguiu. Porque Agora, usou óleo Matioli, mineral. você fez um comentário no início aí que o brasileiro, o baiano, ele muitas vezes ele vai muito pela estética e termina, foi a minha primeira pergunta, né? Esquecendo da parte do cuidado com a parte mecânica, né? Mas eu tenho visto muitas pessoas indo para o lado da performance, fazendo remap de motor. E nesse remap, muitas vezes, termina usando outro tipo de óleo e também alguns produtos que melhoram o desempenho. Né? Melhora o desempenho não só de performance, como também de consumo. Né? Como é que está o mercado no Brasil em relação a esse tipo de produto que renova, mas poucas pessoas usam e às vezes as pessoas que vão no dia a dia fazer uma manutenção terminam não tendo o conhecimento, né? Pronto. Interessante. Eu vou aproveitar o gancho e responder duas perguntas. Ficou claro por que eu digo que o baiano ele negligencia a manutenção? Ele acha que o lubrificante é tudo igual. Então ele comprou um ator, ele investiu num carro bonitão, né? Que realmente eu tive um ator e chegava primeiro. Você chega primeiro. Chega bem na festa. Não, quando você chega, o carro chega antes, depois você chega. É assim. E aí, na hora de trocar um óleo do diferencial, o cara usa um óleo mineral. E frita o diferencial do carro. Então, é por isso que eu digo muitas vezes ele negligencia. Ele não é nem de questão de poder aquisitivo. Ele tem até dinheiro para comprar um carrão, mas ele não quer dar uma manutenção adequada. E o que acontece quando o pessoal remapeia? Minha Ranger, hoje eu tenho uma Ranger, é remapeada. Quem fez o remap dela foi a SF Chips, né? Roberto Cunha. Ele fez dela, e ele tem a empresa disso, o piloto, e ele remapeou. Uma coisa que você percebe é que o carro ganha, na hora ali, você sente ele mais valente, na mesma hora. Aí você fala, pô, foi feito ali. Muitos carros, acho que você lembra da história do Veloster, quando ele veio aqui pro Brasil, lembra? O motor menor, né? Motor menor. Mas teve alguns modelos importados naquela época. Bem pouquinho, mas teve. Teve uns modelos importados. Mas que era 122 cavalos, né? Isso. Um visual, como você falou... Esportivo. Visual esportivo, mas um cara amarrado, né? Exatamente. Muita gente fazia o que naquela época? Esses carros que vinham importados, às vezes vinham com motor original, alguns modelos, mas eles vinham amarrado, o carro não andava. Aí eles levavam nessas empresas que faziam remapeamento e eles liberavam a potência. Por quê? Por uma questão, até na época, você vai até explicar isso até melhor pro pessoal, existia uma questão dos impostos. Então, se o carro tivesse dentro de em relação à cilindrada, né? Cilindrada, que se ele tivesse com aquela potência, então o que as montadoras faziam para diminuir o imposto de importação? Bloqueavam. Exato. Bloqueavam tudo que o motor podia liberar. E aí eles faziam essa reprogramação, liberavam, o cara comprava o carro amarrado, depois ia numa loja especializada, ele fazia a reprogramação e o carro não fazia nada, não trocava peça nenhuma, só fazia uma liberação de potência na central. Muitas empresas que hoje fazem isso, como a SF Chips e outras empresas, elas fazem isso, elas liberam uma potência que já existe no carro. E por questões, ou como não foi naquela época, questões que eram de impostos, né, para poder baratear o preço do carro, para vender no Brasil, ou por questões de emissões de poluentes, porque às vezes quando você libera aumenta a potência, você muda totalmente a concepção do exatamente. motor, né? Então você injeta uma quantidade maior de combustível que não queima direito, parte disso termina servindo para você pode proporcionar economia de combustível, sim, mas o carro pode também poluir mais nessa situação. Vou fazer uma pergunta, como é que você está vendo esse momento atual? O Brasil passa por um momento atual, né, dos motores Turboflex, né, com downsize, né, motor 1.3 como do grupo Stellantis, né, que é Jeep Fiat de 186 cavalos. Aí você vai para a Renault com motor também 1.3. Então isso aí muda também esse uso dos lubrificantes e também é possível, assim, praticamente você está esticando a potência, né, e torque. Esse são as montadoras, só para você ter ideia, Beto, são as montadoras que exigem das empresas que produzem lubrificante que elas melhorem a qualidade do lubrificante. Uhum. Muita gente vai comprar um lubrificante, né, para botar no seu carro e vai assim, eu quero a norma API-SN, API-SP. Quando na verdade a API é uma norma americana, que quem é
trabalha com lubrificação sabe que é uma norma ultrapassadíssima. Né? A norma APSP foi agora em 2020, salvo engano, que foi lançada, ela estava 10 anos ultrapassada. Você pega um lubrificante com a especificação BMW Long Life 1998, ela tinha praticamente a mesma exigência de uma norma PSN, que foi lançada 20 anos depois, né? Que estava em vigência. Então você fala, Jesus, a montadora BMW exigiu um lubrificante já em 1998 que era 100% sintético. Então, hoje eles trabalham com outras normas mais modernas. Então, quando você vai aumentando a potência, o torque, exigindo mais da engenharia, as tolerâncias entre as peças ficam cada vez menores. Então, você tem que ter um lubrificante que consiga fazer todos os papéis que ele foi projetado e numa velocidade ainda cada vez maior. Ele tem que fluir muito rápido. Você representa também a Militec, né? Sim. Como é que... De onde vem? Vamos explicar direitinho de onde vem um produto como esse. É um produto nacional, né? Não. A Militec, ele é um produto importado dos Estados Unidos. Ele foi desenvolvido na década de 70, entre 70 e 80, na década de 70 para os anos 80, para uso exclusivo das Forças Armadas. Era daqui, sabia? Não. Porque, assim, o boom é um boom recente, né? O boom de visibilidade, né? Da marca, né? É interessante isso porque no mundo todo, o Militec, ele é mais vendido na área, vamos dizer assim, aftermarket, que é a área comercial, no Brasil. No mundo todo, o lugar, já é conhecido isso dentro da Militec, que o lugar mais vendido para uso automotivo é no Brasil. Para uso industrial, para uso militar, em outros países, Estados Unidos, mas China também, Índia, mas aqui automotivo. O Militec ele foi desenvolvido com a parceria público-privada no governo americano e ele foi de uso exclusivo militar. A partir de 1988, quando exatamente deixou de ser um produto exclusivo, é que criaram a marca Mili de militar, Tec de tecnologia. E o grande insight do Militec é que ele é capaz de alterar a superfície do metal, tornando ela 17 vezes mais resistente. Então, mesmo que você não tenha um lubrificante, seja ele uma graxa, seja ele um óleo, seja ele o que for, o Militec torna a superfície mais resistente. E essa resistência faz reduzir o atrito, a oxidação e corrosão. Matioli, você é um cara que sempre circula muito nos eventos automotivos aqui e tem uma boa abertura entre concessionárias, né? Como é que está essa relação do consumidor com um produto como esse, que é um produto que traz benefícios, mas muitas vezes as pessoas desconhecem, né? O que a gente observa hoje no comércio, né, é que as montadoras elas foram fechando o cerco. Até alguns anos atrás, você poderia vender qualquer coisa na concessionária. Já algumas montadoras hoje exigem que trabalhe-se com os produtos de acordo com as certificações que elas criaram. Até porque isso gera royalties, né? A Repsol trabalha com lubrificantes, ela também paga esses royalties, assim como algumas empresas de lubrificantes. E esses royalties faz com que você só possa vender dentro da concessionária aquilo que a cartilha que a montadora manda. E aquilo que está dentro da cartilha é comercializado. Algumas montadoras são mais flexíveis. Por exemplo, você vai numa GM, ela não é tão exigente nesse aspecto. Ela tem as normas da montadora, mas ela libera que o concessionário venda, vamos dizer, os agregados, né? Que o Militec seria um agregado, um item adicional para você colocar para proporcionar no seu veículo melhor desempenho. Qual seria a função básica? Vamos lá, explicar direitinho, porque assim você não vai deixar de usar o lubrificante normal. É um item a mais, né? Um produto a mais que você vai colocar para ter um resultado melhor em performance, em resultado de consumo. Qual é o argumento para que o consumidor ele entenda que tem benefícios? Pronto. Primeiro, entender a ação. Às vezes as pessoas falam, eu sou muito prolixo. É porque eu não consigo deixar de explicar antes de oferecer. Eu acho que às vezes a gente atropela o caminho. Às vezes a gente quer saber quanto custa, para que serve, mas a gente não entende como funciona. Mas o para que serve depois explicar até é bom. Porque você diz, serve para isso e esses argumentos aqui. Isso. Bom, o Militec basicamente ele tem uma tecnologia que ele consegue penetrar na superfície do metal. Essa ação que ele faz é como se a superfície do metal fosse uma esponja para o Militec. Então ele consegue agir na superfície, torná-la 17 vezes mais resistente, reduzindo o atrito em até 85%.
Bom, essa redução de atrito é drástica, que permite até um equipamento sem lubrificante funcionar. Né? Existem vídeos que rolam aí na internet, que eu mesmo já rodei com o meu motor sem óleo, o pessoal achou que era um truque na época, eu fiz isso várias vezes, porque o objetivo não era mostrar que o equipamento podia funcionar sem óleo com o Militech, porque o lubrificante tem outras funções. O que a gente queria mostrar é qual a situação mais extrema que eu posso mostrar a redução do atrito que o Militech proporciona. O motor funcionando sem óleo. Tá, então vamos botar o motor funcionando sem óleo. Então a gente fazia isso no intuito de apresentar esse efeito. Porque a redução do atrito, quanto mais você reduzir, mais economia você vai trazer no veículo. Mais longevidade você vai trazer para o equipamento. Então, eu costumo dizer, aquele exemplo que eu falei, você mora na Pituba e vai para o Caminho das Árvores. Uhum. O seu carro, ele não... Quando você liga ele, o lubrificante tem que carregar toda a parte de cima do motor. É o que se fazia antigamente, né? Assim, hoje, o tal da partida frio, né? Assim, antigamente a galera ligava e né, dava um tempinho ali, e ficava lá, sei lá, 2, 3 minutos. Quando era do carburador, fazia isso, né? Hoje não, a injeção é ligação direta e aí, meu amigo, a galera acha que já tá tudo funcionando. Perfeito, né? Não tá, né? Naquela época tinha muito porque o carro estava injetando combustível e ainda precisava se ajustar. Não é que os componentes do motor ainda não precisam se ajustar, é que a injeção controla ali a quantidade de combustível e não deixa o carro morrer. Eu lembro que minha mãe tinha um carro etanol, na época, álcool, né? Você ligava o carro, se você não puxasse o afogador, o carro morria. Ainda tinha isso. E o carro morria completamente. Afogador, né? Isso, o carro tinha aqueles macetes de manhã. Se estivesse muito frio, o carro não pegava de jeito nenhum, tinha dificuldade para o carro funcionar, então você tinha que esperar o carro esquentar. Hoje a gente não tem mais isso, então as pessoas acham que o motor já tá pronto. Posso ligar o carro e sentar o pé e dar cacete e cortar giro. Você vai acabar com o motor do seu carro. Porque, por mais que o lubrificante tenha hoje melhorado e muito, se tornando cada vez mais moderno, ele precisa de um tempo para poder carregar toda a parte de cima do motor. E é nessa partida fria onde você tem o maior desgaste de todos os componentes do motor. Tanto que se você ler alguns manuais, eu tenho o hábito disso, de às vezes pegar um manual e começar a ler, principalmente quando eu compro o carro, mas às vezes eu pego de outros montadores para ler os manuais, eles falam que você pode ler até ligar o carro e se deslocar, você não precisa ficar parado esquentando, mas eles recomendam que você não use altas rotações naquele momento. Ou seja, você sai com o carro, mas sai devagar. Sem muita pressa para você esperar esse aquecimento. Vamos lá. Hoje, basicamente, o brasileiro tem mudado o conceito, né? Até o perfil, né, de compra, né, dos carros, né? A gente vê muito SUV hoje, né? Não é? Tô aqui. Eu até recentemente eu falei na Rádio Metrópole, né, no Metrópole Autos que eu participo, eu falei que esqueça o termo carro popular. Carro popular vai desaparecer. Não é à toa que os dois carros populares, vamos lá, os carros de entrada, né, que é o Kwid e o Mobi. Fiat tem o Mobi e a Renault tem o Kwid. Volkswagen acabou de tirar o Up. Então, assim, não existe mais carro de entrada hatch pequeno. O que vai acontecer no mercado é uma transição e as pessoas vão cada vez mais adquirir SUVs. E é o que está acontecendo, né? Você vê, pegar aí portfólio de Volkswagen, Nivus, aí vem T-Cross, Taos, eu estou usando o Taos aí, né? O novo SUV médio que é para brigar com o Jeep Compass. Aí depois vem... A Fiat agora vai lançar a Toro. Eu não sei se vai lançar, porque toda hora a gente vê na internet, né? A Toro que é SUV, né? Aquele... não, já andei. Que tem já tá lançado. Já andei. E aí tem o Pulse, né? O Fiat Pulse, que é o primeiro SUV, né? Da Fiat. Então, assim, tem muito SUV. Por ser um motor intermediário, esse lubrificante muda? Interessante. Porque se você pegar, eu tô com um carro aí que é um SUV médio, motor 1.4, 150 cavalos, turbo. Aí a Fiat lança o Pulse, aí tem o Nivus da Volkswagen também com motor 1.0 turbo. Então tá todo mundo nessa faixa aí, abaixo de 1.5. Isso muda a concepção do lubrificante? Vamos lá. O que você começa a observar as montadoras é que eles estão diminuindo a cilindrada, mas estão adicionando... o downsize, né, dos motores. Isso, né? Mas eles estão adicionando turbo nos carros. Eles estão adicionando injeção direta
né? Então eles estão mudando muito a mecânica para ter motores menores e mais potentes. A Volkswagen há uns 5 anos Transição atrás... elétrica. E também já estão começando a fazer os híbridos, já estão tornando cada vez mais populares. Nós estamos na fase de transição. Alguns 5 anos atrás, eu estava na faculdade, numa aula de engenharia, e estava se mostrando um motor de 200 e tantos cavalos da Volkswagen, que ainda naquela época era um motor que eles estavam produzindo, né? Já estava desenvolvendo, com 200 e tantos cavalos de potência. A gente ficou assustado, caramba, um motor 1.0, mas ele tinha turbo, injeção direta, o que era de mais moderno. Então o que está acontecendo? Quando você pega esses carros, o SUV, né? Você está vendo que os motores não são muito diferentes desses que tinham. Por exemplo, você pega um motor de uma Toro, aquele motor 1.8, que veio na primeira Toro Flex que eles lançaram, era o motor do Linear. Então eles aproveitam esses motores colocando o quê? Novas tecnologias, né? Injeção direta, turbos, e aí os motores vão ganhando. Então é natural que eles peguem esses motores 1.0, os primeiros, né, os 3 cilindros, e vão adaptando eles a receberem o quê? Novas tecnologias que vão dar mais desempenho. Consequentemente, daqui a algum tempo, e eu não vou dizer daqui a algum tempo não, eu vou até fazer uma pergunta para você. Você tem observado a quantidade de carro quebrado que tem na rua? Eu ando muito, então eu tenho visto muitos carros quebrando e o pessoal parando. Isso é exatamente uma manutenção deficiente por vários aspectos. Toda hora eu passo e vejo um carro com capô aberto e falo, rapaz, não era uma coisa que eu via com tanta frequência há uns 5 anos atrás. A crise que a gente está vivendo, as pessoas estão fazendo a decisão errada. Vamos economizar no lubrificante para poder achar que com aquilo eu estou economizando, quando na verdade esses motores mais modernos que nós temos aí já nos últimos 5 anos não estão aceitando mais lubrificantes minerais semissintéticos. E aí essa decisão por lubrificantes inadequados vai gerar um gasto muito alto. Eu vou dar um exemplo muito clássico com a Volkswagen. Até o ano de 2012, a Volkswagen usava uma norma chamada VW502-505. A partir de 2013, todos os motores Volkswagen, gasolina e etanol, 3 cilindros ou não, 4 cilindros, tinham que utilizar a norma 508, 509, Aí você pergunta, por que eles fizeram essa mudança de um ano para o outro? O lubrificante 502, 505 não prestava mais? Não. O que se observou? Esses motores 3 cilindros mais novos, a taxa de compressão deles, todo o formato deles, parte do etanol que não era queimado, naturalmente, o lubrificante ele é contaminado pelo combustível que não é queimado. E esse combustível não queimado descia para o cárter e degradava rapidamente o lubrificante. O que estava acontecendo? Motores novos dando problema. A Volkswagen resolveu isso como? Aumentando a aditivação dos lubrificantes. Ela chegou para as empresas que fornecem o lubrificante para ela, né, as que têm as normas, falou, essa norma 502, 505 não vai ser mais adequada para esses veículos, que são motores flex. Agora vocês vão ter que botar mais aditivo. Então, criou-se a norma 508, 509, que é uma norma da Volkswagen que tem uma maior quantidade de aditivos para compensar esse problema. E aí os problemas acabaram. Alterando a quantidade de aditivo que tem no lubrificante. E o detalhe, essa norma é vigente até hoje, e como os motores da Audi e Volkswagen são os mesmos, só que a linha de luxo, até 2018, salvo engano, a Audi, 18 e 19, a Audi usava a norma 502, 505. A partir de 19, acho que foi quando a Audi começou a fabricar motor flex no Brasil, né? Foi exatamente, em 2019, você pega um motor Audi, a norma exigência agora é 508, 88, 509. Fazer uma pergunta última, nosso podcast está acabando, Sim. Mas eu acho que pensar um pouco do futuro é interessante, né? Eu abri os trabalhos fazendo test drive de carro elétrico, né? Andei no Nissan Leaf e fiquei surpreso porque, assim, não tem motor, né? Tem um elétrico. Não é motor. Ali não é o motor. É o ventilador. É o ventilador que tá ligado nas rodas. E aí, amigo, muda porque, assim, você não vai ter periféricos, você não vai ter óleo, você não vai ter nada. E aí vem também no intermediário, os motores híbridos, né? Que tem o combustão e tem o motor elétrico, né? Que eu acho que, para o Brasil, a tecnologia híbrida é mais interessante por todos os motivos, né? Aí vai ser um programa, eu vou fazer um programa só sobre carro elétrico aqui. Vou chamar uns engenheiros também como você para a gente destrinchar. Como é que fica? Quer dizer, aí os lubrificantes eles ficam
destinados aos outros componentes mecânicos, que são os outros que você falou de câmbio, a parte de suspensão. Sim, sim. Basicamente, o que a gente vai ver, já tem algumas matérias informando que na Europa, acho que em 2030 não tem mais motor de combustão. A partir de 2030, só carros elétricos na Europa. Isso vai ser uma tendência no agora motor. já, né? Porque assim, 21, nós estamos 22. em 21. E o planejamento, muitas vezes, são quase 10 anos. Não, é muito pouco para a indústria. Sim, então, assim, muito pouco. a evolução de um projeto, ele dura, muitas vezes, de 5 a 10 anos. Então, assim, quando se discutiu em 2014 os carros elétricos, 2014, a gente já está num momento que já existem modelos sendo vendidos no mercado brasileiro. Então, isso vai avançar. Vai, e eu vejo que essa subida do preço dos combustíveis vai, de certa forma, fazer as pessoas se migrarem para alguma coisa que possa lhe trazer a comodidade do deslocamento pagando menos, né? Porque não vai reduzir combustível. Não vai voltar ao preço de R$ 2,50. Como alguns pensam. Não vai. Vamos combinar, né? Tem que aceitar. Combinar. Sim, como fica? Então, eu vejo que hoje o mercado vai migrar. Então, a tendência é migrar para carros elétricos. Os híbridos são os... Eu acho que o motor de combustão nunca vai deixar de existir. Concordo com você. Ele não vai desaparecer. Concordo. Até porque existem algumas peculiaridades, porque também existem os motores que são células de hidrogênio, que eles têm, na verdade, um motor de combustão. A Porsche está investindo nisso, a Toyota. Então, eles estão investindo nesses motores de célula de hidrogênio, então eu não vejo como vai acabar. Só que vai existir uma eletrificação natural. Os motores híbridos, depois os motores elétricos. Isso vai depender de onde houver mais exigência de impacto ambiental. E os motores a combustão vão se tornar algo de nicho. Aí você vai encontrar, eu penso assim, que você vai encontrar só nos supercarros. Eu acho que vai ficar lá nos nichos, motores híbridos, a Porsche como está fazendo, a Toyota vai lançar alguma coisa. A Porsche já tem aí carro elétrico esportivo. Exatamente. Taycan, né? Mas ainda tem aqueles que vão querer sentir o barulho do motor, né? E vai ficar cada vez mais caro, porque são centenas de componentes, alguns milhares até de componentes a mais que um motor elétrico. Então a tendência é eletrificação de tudo. E os lubrificantes, eles vão ficar muito restritos, como você falou, aos componentes periféricos do veículo. O que vai acontecer naturalmente vai ser isso. Os componentes periféricos, eles vão necessitar ainda de lubrificação e esse mercado de lubrificante vai diminuir. Tanto que é conversado isso nas companhias e sabemos que vai diminuir. Então, esses mercados que nós vemos de grandes volumes de lubrificantes, a tendência é diminuir cada vez mais. Autos e Motos trazendo informação para você que está em casa, acompanhando aí no YouTube. Dê seu like, comente, sugira aí temas, né, para a gente discutir aqui no podcast Autos e Motos. Eu vou pedir também para você seguir meu Instagram, @AutosEMotosTV. Faça comentários, siga, acione o sino do YouTube, né, para que você receba as notificações. Eu quero agradecer Anderson Mattioli aqui, o homem dos lubrificantes, como eu falei logo no início, a gente falou sobre graxa hoje, né? É a conversa de graxa. E é isso, amigo. Obrigado. Dê seu contato aí. Eu acho que rede social hoje é essencial, né, para que as pessoas acompanhem, né, as informações. E você é um cara que sempre está colocando lá, botando algumas informações peculiares do mundo dos lubrificantes, né, do mundo automotivo. E eu agradeço aí sua participação, sua presença aqui no Autos e Motos Podcast. Vou deixar aí para o pessoal que acompanha. Nas redes sociais a gente tem o canal do Militec Bahia, no YouTube também. E meu telefone, né, para quem quiser tirar dúvidas, lubrificantes, transmissão automática. A gente é especializado, a Ampar Lubrificante se especializou nesse segmento, porque a variedade é muito grande e uma escolha inadequada você pode dar um ponto final no seu equipamento. Então é o 719-8758-4870. Bem, quero agradecer e, como eu sempre falo, até a semana que vem e vamos acelerar. Autos e Motos TV!